dirigir, mas eu vou ficar com fome. Senhor Jesus, nós consagramos a Ti, Senhor, essa chamada de vídeo, essa conexão. Senhor, nós estabelecemos o Teu reino aqui, consagramos a Ti a vida da Bruna, Tua filha amada. Te peço, Senhor, os lábios dela, com a sua tenaz, que a use, Senhor, com autoridade, com temor. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir aquilo que o Senhor ministrou no coração dela. Estamos aqui, Senhor, à sua disposição. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, amém. Antes de começar a leitura, quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar participando desse estudo do livro de Jeremias, pelo privilégio de ler esse capítulo 31, onde ele vai falar todas as bênçãos, todas as promessas que Deus tem de restauração sobre a nossa vida. E eu acho que tudo que eu falar, tudo que eu elaborei aqui de estudo não vai ser suficiente para enaltecer todas as bênçãos que Deus vem falar através dessa palavra para nós. Então, vamos iniciar a leitura. Jeremias 31, que tem por título Deus ama e restaurará Israel. Eis que naquela época prevê o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Portanto, assevera Yahvé, encontrou graça no deserto, o povo que escapou da morte. Quando Israel buscava descanso, vindo de uma terra distante, Yahvé apareceu a Israel assegurando, com amor eterno te amei, com amor leal te atraí para mim mesmo. Portanto, eu te edificarei mais uma vez, ó bela Virgem Israel. De novo serás adornada e com teus tamborins sairás dançando com os que se alegram. Ainda plantarás muitas vinhas nos montes de Samaria, videiras antes profanadas pelos próprios viticultores que as plantaram. Porquanto vem se aproximando o dia em que os sentinelas bradarão nas colinas de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, à presença de Yahvé, nosso Deus. Pois assim declara o Senhor, cantai a respeito de Jacó com alegria e exultai por causa da principal das nações. Proclamai, entoai louvores e dizei, ó Yahvé, eis que salvaste o teu povo, o remanescente de Israel. Eu os trarei da terra do norte e os reunirei de todas as extremidades da terra. Juntamente com eles estarão os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estiverem para dar à luz. Uma grande multidão retornará. Chegarão em prantos, mas eu os conduzirei e abençoarei com todas as consolações. Eu mesmo os guiarei aos ribeiros de águas puras, pelo caminho do direito, em que não há tropeço, porque sou Abba, pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, ó nações, e proclamai-a nas longínquas terras à beira-mar. Aquele que deportou Israel o reunirá e cuidará dele, como o pastor faz com seu rebanho. Pois Yahvé resgatou Jacó e o livrou da mão do que era mais forte. Sendo assim, virão e cantarão de júbilo nos lugares altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria por causa da bondade e com os muitos bens oferecidos pelo Senhor, os cereais, o bom vinho, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem cuidado e não mais se entristecerão. Então as jovens dançarão de alegria, como também os rapazes e os idosos. Transformarei toda a tristeza deles em imensa satisfação e alegria. Eu, pessoalmente, lhes darei consolo e júbilo, em vez de amargura e lamento. Satisfarei os sacerdotes com generosidade e fartura, e o meu povo será plenamente saciado pela minha misericórdia, severo Senhor. Assim, pois, declare Yahvé,
Eis que um clamor se ouviu por toda Ramá, lamentação, amargura e muito pranto. É Raquel chorando por seus filhos, e de nenhum modo se deixa consolar, porque já não existem. Assim declara Yahvé: reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos, proíbe as lágrimas de jorrarem dos teus olhos, porque o teu trabalho e sofrimento serão recompensados, assegura o Senhor. Eles retornarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o futuro, afirma Yahvé. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me corrigiste como um bezerro indomado e fui disciplinado. Restaura-me para que eu seja de fato restaurado, porquanto tu és Yahvé, o meu Deus. Em verdade, depois de desviar-me, eu me arrependi profundamente. Depois que compreendi, bati no meu peito em sinal de arrependimento. Estou deveras envergonhado e humilhado, porque trago sobre a minha pessoa a desgraça da minha inconsequência juvenil. Não é Efraim o meu filho amado, o filho em que tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais me recordo dele com grande carinho. Por este motivo, o meu coração se comove por ele, e lhe ministrarei a minha total compaixão, afirma o Senhor. Coloca marcos e põe sinais nas estradas. Reflete sobre o caminho pelo qual andaste. Regressa depressa, ó Virgem de Israel. Volta para as tuas cidades. Até quando caminharás hesitante, ó filha rebelde? Pois Yahvé criou algo absolutamente novo sobre esta terra. Uma mulher protegerá um guerreiro. Assim, pois, diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel: quando eu trouxer de volta os despatriados, então se dirá novamente na terra de Judá e nas suas cidades: o Senhor te abençoe, ó morada da justiça, ó monte sagrado. E o povo de Judá viverá nela e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os nômades que viajam com seus rebanhos. Eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei forças aos enfraquecidos. Então acordei e olhei em redor. O meu sono havia sido tranquilo e agradável. Dias virão, revela Yahvé, em que semearei nas comunidades de Israel e de Judá homens e animais em grande quantidade. Assim como estive atento para arrancar e derrubar, para demolir e destruir e arrasar, do mesmo modo zelarei por edificar e plantar, assevera o Senhor. Assim, naquela época não mais se dirá: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. A promessa de uma nova aliança. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Yahvé. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e as escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá a necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão, pregando: eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor. Porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os mais idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor. Porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Assim fala Yahvé, que estabeleceu o sol para iluminar o dia e determinou que a lua e as estrelas tivessem seu brilho contemplado ainda com mais esplendor durante as noites, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é Yahvé,
o Eterno dos Exércitos. Somente se essas leis deixarem de estabelecer a ordem do universo e desaparecerem da minha presença, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante da minha pessoa hoje e sempre. Portanto, assim declara Yahvé: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm praticado ao longo do tempo, afirma o Senhor. Assim, eis que estão se aproximando os dias, adverte Yahvé, em que esta cidade será construída para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta chamada da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, virará e seguirá em direção a Goa. E todo o vale onde cadáveres e cinzas são lançados, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, tudo será consagrado a Yahvé. Nunca mais esta cidade verá a guerra sem fim, a destruição e o desespero. Uau! Que palavra! A palavra por si própria, ela já é muito bem explicada, tudo que Deus vai fazer, tudo que Deus vai restaurar, né? Mas vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou lendo e conforme Deus vai ministrando, eu vou fazendo os comentários. Então, o capítulo 31 contém 40 versículos de promessas e de restauração. Ele é uma continuação da promessa de restauração que Deus já vem falando ali do capítulo 30, né? Que a Pamela ministrou ontem. E eu fico pensando assim, depois de tantos capítulos onde Jeremias trazia a palavra de Deus, as profecias onde falava sobre destruição, enfim, a promessa de restauração, a promessa de reestruturar a sua nação, né? A promessa da vinda de Jesus, a promessa da nova aliança, a aliança para a eternidade. Então, o capítulo 31 é a continuidade da promessa que Deus estava fazendo desde o capítulo 30. As promessas de amor, de favor e de graça concedidas por Deus, com base no seu amor eterno pela sua nação. E o que seria de nós sem essa graça, essa misericórdia que o Senhor tem estendido pelos séculos dos séculos sobre as nossas vidas, né? Dos capítulos 1 ao 6, nesses 6 primeiros versículos, Deus promete que todas as famílias de Israel terão ele como Deus, e ele diz que eles serão o seu povo. Nos versículos 2 ao 3, Deus ele se lembra daquele povo que havia escapado da espada do Egito no livro de Êxodo, o povo que ele não abandonou no deserto, o povo que ele supriu as necessidades, que ele concedeu escape. O amor eterno de Deus. Eu busquei aqui na palavra onde fala sobre o amor eterno de Deus. Em Oséias 11:4, nós temos a seguinte palavra: eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. A graça e a bondade do Senhor, um laço que nos envolve com sua graça, sua misericórdia. Em Romanos 8:38, Romanos 8:38, que fala: portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada tem a capacidade de nos afastar do amor de Deus. Quando Deus chama Israel de bela virgem, ele mostra como ele a vê,
com pureza restaurada e dignidade renovada. É um sinal de graça e perdão. Deus não a trata conforme os seus erros do passado, mas segundo o seu amor redentor. Deus promete a alegria, a festa e o júbilo que serão restaurados à sua nação. Em Salmos 30, 11, fala o seguinte: converteste o meu pranto em dança, substituísse o meu traje de luto por roupas de alegria. Deus promete restaurar a nossa alegria, a nossa vontade de viver, a nossa felicidade, transformará em dança, em canto de júbilo. No versículo 5, fala que muitas vinhas serão plantadas. Uma plantação, ela leva tempo a dar frutos. Isso significa que seria um tempo de estabilidade. Plantar algo, ele requer também terras férteis, uma terra abençoada que produzirá frutos, que trará muita bonança e prosperidade. Uma curiosidade aqui, os montes de Samaria, que ele fala aqui, ó, no versículo 5, ainda plantarás muitas vinhas nos montes de Samaria, videiras antes profanadas pelos próprios viticultores que as plantaram. Esse monte de Samaria, ele havia sido destruído pelos assírios cerca de 130 anos antes desse livro de Jeremias. Então, era uma terra que era considerada inóspita, ela não tinha mais possibilidade de ser plantado algo, mas Deus, ele traz a promessa de que aquela terra, até os montes de Samaria, onde não se vislumbrava mais uma terra fértil, ele transformaria numa terra onde poderia ser plantadas vinhas. Continuando aqui. O versículo 6, onde fala: porquanto vem se aproximando o dia em que os sentinelas brandarão nas colinas de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, a presença de Yahvé, nosso Deus. Os sentinelas, que também são chamados de atalaias, eram homens colocados nas torres ou colinas para observar e anunciar o que viam. Eles vigiavam se algum perigo poderia se aproximar. Mas aqui Deus coloca os sentinelas, os atalaias, como eles irão anunciar as boas novas, o convite a adorar a Deus. Levantai-vos e subamos a Sião, a presença de Yahvé, nosso Deus. O chamado ao avivamento, a verdadeira adoração, a restauração espiritual. Em Isaías 2 e 3, fala o seguinte: muitos povos virão exclamando: vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa de Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com o efeito, de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Yahvé. Que possamos ser como esses atalaias, como esses sentinelas, despertando o povo a adorar a Deus, nos despertando também a adorar a Deus. Hoje temos também o papel dos profetas, dos pastores, dos evangelistas, que anunciam o evangelho, que anunciam a vinda de Jesus, que chamam o povo a buscar a Deus, a adorar verdadeiramente a Deus. Continuando aqui. Aqui, quando ele fala as colinas de Efraim, Efraim era a principal tribo do reino do norte, que havia sido levada ao exílio pelos assírios. Deus garante que até aqueles que estavam afastados, dispersos ou destruídos serão incluídos na restauração que ele promete. Dos versículos 7 ao 14, ele fala o seguinte: cantai a respeito de Jacó com alegria e exultai por causa da principal das nações. Proclamai, entoai louvores e dizei: ó Yahvé, eis que salvaste o teu povo, remanescente de Israel. Ele fala: cantai com alegria, mesmo antes de verem a restauração acontecer. Deus declara que o povo pode cantar, pois a sua alegria será restaurada. A salvação era certa.
Ninguém será esquecido ou deixado para trás. Ele fala que eu os trarei da terra do norte e os reunirei de todas as extremidades da terra. Juntamente com eles estarão os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estiverem para dar à luz. Uma grande multidão retornará. Ninguém será esquecido ou deixado para trás. Cegos, aleijados, grávidas, os mais frágeis, todos estão incluídos na promessa. Aí ele continua: eu mesmo os guiarei aos ribeiros de águas puras, pelo caminho do direito, em que não há tropeço. Águas que representam a vida, o refrigério. Em Salmos 23, do 2 ao 3, nós temos a palavra de Deus que fala o seguinte: em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. O caminho reto é um novo estilo de vida, fundamentado na fidelidade e na presença de Deus. Deus declara que ele é Abba, que ele é pai para Israel. Efraim é o seu primogênito, o lugar de honra, o lugar à mesa ao lado do pai. A primogenitura é garantida. Dos versículos 15 ao 17, onde fala: assim, pois, declara Yahvé: eis que um clamor que se ouviu por toda Ramá, lamentação, amargura e muito pranto. É Raquel chorando por seus filhos e de nenhum modo se deixa consolar porque já não existem. Aqui, Deus está dando referência aos primogênitos que serão mortos quando Jesus nasceu, né? Onde o rei Herodes ele manda matar os primogênitos. Busquei a referência na Bíblia em Mateus 2:17, onde fala: então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois já não existem. Então, aqui já era Deus falando que haveria o choro, mas ele fala também, Deus fala, reprima o choro, consolando. Ele também fala, seu trabalho será recompensado, e promete, eles voltarão da terra do inimigo. Do versículo 18 ao 22. Efraim representa Israel como um filho que se arrepende e reconhece que precisa se voltar para Deus. Aqui mesmo, Efraim, ele fala o seguinte: tu me corrigiste como um bezerro indomado e fui disciplinado. O bezerro indomado é um boi jovem que ainda não foi treinado para obedecer ou carregar o jugo. Ele é rebelde, resistente e difícil de conduzir. Não aceita a direção do lavrador. Efraim, ele reconhece que foi teimoso, onde ele fala: em verdade, depois de desviar-me, eu me arrependi profundamente. Depois que compreendi, bati no meu peito em sinal de arrependimento. Estou deveras envergonhado e humilhado, porque trago sobre a minha pessoa a desgraça da minha inconsequência juvenil. Essa palavra, bezerro indomado e inconsequência juvenil, me lembra de quantas vezes, quando nós somos jovens, quando nós somos inexperientes, quando nós somos rebeldes contra os nossos pais, achamos que sabemos tudo, que os nossos pais não sabem de nada, que eles estão velhos, ultrapassados, que eles não têm direito de nos dar conselhos, de falar o que é certo, o que é errado. E a gente, por rebeldia, toma decisões por conta própria, se desvia do caminho, se desvia dos conselhos e orientações dos nossos pais. E a gente, mais na frente, né, depois de passar pela fase da desobediência, de sair dos caminhos, a gente reconhece que agimos como um bezerro indomado, que rebelde, resistente à palavra, à obediência,
A inconsequência juvenil. Quantas vezes a gente não pensa assim, meu Deus, eu era jovem, ai meu Deus, que vergonha do que eu fiz. Eu era, né? Eu era, como é que eu posso colocar uma palavra aqui não muito ofensiva? Eu era inconsequente, né? A própria palavra fala, inconsequência juvenil. Não se tem experiência, não tem vivência, não se aprendeu com os erros e não se ouviu a voz do Pai também, né? Isso me lembra também da palavra da Bíblia sobre o filho pródigo, em Lucas 15. Deixa eu só buscar aqui que eu fiz a anotação. Lucas 15, do 18 ao 22, onde o próprio filho ele reconheceu, né, que ele havia sido rebelde, que ele estava lá em sofrimento, não tinha mais, estava morrendo de fome, e ele fala: levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, levantou e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Não tem como não se emocionar lendo essa palavra. É uma parábola que Jesus contou, mas que mostra o amor de Deus para com seus filhos, mesmo aqueles pecadores que se viraram as costas. O pai, ele está esperando pelo arrependimento dos seus filhos, pelo arrependimento da rebeldia, pelo arrependimento do pecado. Eu acho que quem que está aqui, que já vivenciou esse momento de voltar para a casa do pai, e viu que o pai estava esperando com as vestes novas, com as sandálias, e viu que o pai colocou o anel de autoridade na sua mão, e colocou o filho ao lado, sentado na mesa, um lugar à mesa para cear, para se alimentar. Esse amor do pai, essa bondade do pai, onde mesmo nós pecadores, onde mesmo depois de toda a rebeldia, da nossa inconsequência juvenil, o pai está esperando por nós, sempre estará esperando por nós. Então, continuando. Mas então Deus lembra: não é Efraim o meu filho amado, aqui onde ele fala, não é Efraim o meu filho amado, o filho em que tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais eu me recordo dele com grande carinho. Por este motivo, meu coração se comove por ele e lhe ministrarei a minha total compaixão, afirma o Senhor. Então, o pai, quando ele lembra da gente, dos seus filhos, ele lembra com tanto carinho. O coração dele, ele se comove. Ele vai ministrar sobre a nossa vida, a compaixão dele sobre a nossa vida. Quando nós voltarmos para o caminho dele, quando nós nos arrependermos, pedirmos perdão a ele pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nos colocarmos em humildade, clamarmos a ele por misericórdia. E daí aqui ele continua: coloca marcos e guias, marque o caminho de volta, lembre-se do caminho que te traz de volta para casa. Olha o que Deus fala: coloca marcos e dias. É como Deus está falando assim, ó, não te esquece do caminho de volta para casa. Coloca referência, coloca marcos, coloca pedras que sinalizem o teu caminho de volta para casa, a casa do Pai, a casa onde você vai encontrar o abrigo, onde você vai encontrar o perdão. Aqui no versículo 22... fala: até quando caminharás hesitante, ó filha rebelde? Ele ainda fala da rebeldia da filha, né? Caminharás hesitante de voltar, né, para a casa do Senhor.
Pois Yahvé criou algo absolutamente novo sobre esta terra. Uma mulher protegerá um guerreiro. Essa versão, essa trecho da Bíblia, ela tem algumas interpretações. Eu anotei aqui algumas versões. Na King James, ela tem essa versão, né, que uma mulher protegerá um guerreiro. Na versão NTLH, fala assim, ó, uma mulher protegendo um homem. Na NVI fala, uma mulher abraça um homem. Na NVT fala, Israel abraçará o seu Deus. Existem diferentes interpretações como a mulher representando Israel e buscando a Deus, o que indica o arrependimento e a busca pela restauração do relacionamento com Deus. Também algo novo, como agora a iniciativa vir do povo de buscar a Deus. Não mais Deus buscando pelo povo, mas sim o povo sedento da palavra de Deus, o povo servindo a Deus, o povo se arrependendo e indo de encontro ao Pai, que foi tocado pela graça de Deus. Aqui também ele tem uma interpretação que é sobre a vinda de Jesus. Quando a gente lê ali, uma mulher protegerá um guerreiro, uma mulher abraça um homem, uma mulher protegendo um homem, a vinda de Jesus, ela fala que ela pode ser interpretada dessa maneira. Dos versículos 23 ao 30, fala o seguinte: quando eu trouxer de volta os despatriados, então se dirá novamente na terra de Judá e nas suas cidades: o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte sagrado. Então, aquela terra que havia sido desolada, que havia sido despatriada, que as pessoas haviam sido levadas em cativeiro, em exílio. Quando Deus trouxer de volta esses despatriados, a nação ela será chamada morada de justiça. Ela será uma nação abençoada. Ela abrigará até mesmo os nômades. Todos se sentirão seguros de estar naquela nação e descansarão em paz. Se sentirão protegidos, serão fortalecidos, animados. A palavra de Deus, ela nos concede esse descanso, esse fortalecimento, esse renovo. O versículo 26, ele me chamou a atenção também, onde aqui fala o seguinte: então acordei e olhei em redor. O meu sono havia sido tranquilo e agradável. Aqui é Jeremias acordando desse sonho profético que Deus estava dando para ele. Então, ele fala que o seu sono havia sido tranquilo e agradável. Quanto tempo que ele não devia ter um sonho desse sentido? Porque a gente vem de capítulos onde vem falando sobre o castigo que iria se recair sobre a nação, e agora Deus está trazendo para ele um sonho profético, um sonho de restauração, um sonho de bênçãos, um sonho de renovo. Imagina a alegria, sabe aquele tipo de sonho que tu não quer acordar? Porque está tão maravilhoso, está naquele sonho. Imagina, ele acordou, é isso mesmo que está acontecendo, é esse sonho mesmo que eu estou tendo, é isso, Deus, é isso que o Senhor está protegendo, enfim vai vir a restauração, enfim vai vir o renovo, enfim a tua graça, a gente tem achado graça perante a tua presença. E pela primeira vez, Deus trazia um sonho de paz. Jeremias, ele teve um vislumbre do futuro glorioso de Israel, depois de todo o sofrimento. A promessa de multiplicação, de bonança, de edificação, de zelo pela sua nação. Nos versículos 29 e 30, onde Deus fala assim: assim naquela época não mais se dirá, os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se embotarão. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas se embotarão. Aqui fala
Deus fala que cada um será responsável pela sua própria vida e pelas suas escolhas. Pois antigamente o povo, ele culpava os seus antepassados. Eles, é aquele mesmo erro que Adão cometeu desde o princípio, né? Ele terceirizava a culpa. Ele não, o orgulho era tão grande que não reconheceu o erro e pediu perdão a Deus. Então, aqui Deus fala que quem pecar, esse morrerá. Continuando aqui nos versículos 31 a 34. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto. Mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Yahvé, eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, essa parte aqui é muito linda, na mente deles, e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, os seus corações. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Aqui Deus fala que ele vai cravar no nosso coração, na nossa mente, nos nossos sentimentos, o amor, o respeito pelas leis dele. E assim ele será de fato o nosso Deus e nós seremos o povo dele. Então Deus fala que a partir do momento que nós permitirmos que Deus grave no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, as suas leis, o seu amor, assim ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Deus nos promete a vinda de Jesus Cristo, aquele que representa a nova aliança de Deus com os seus filhos, através do seu sacrifício na cruz que nos trouxe o perdão. Ele não recordará mais dos nossos erros e pecados. Dos versículos 35 ao 38, eu não vou fazer a leitura aqui para não me alongar muito, mas a infinita misericórdia, graça e amor de Deus por seus filhos não terá fim. Quão grandioso é o seu amor! A promessa de vida eterna, sem sofrimento, sem guerra, sem morte, sem destruição e sem desespero. Eu vou ler só um trecho aqui, que fala assim, ó, do versículo... O 35, eu vou ler essa parte que fala aqui, ó. Estabeleceu o sol para iluminar o dia e determinou que a lua e as estrelas tivessem seu brilho contemplado, ainda mais com o esplendor durante as noites, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é Yahvé, o Senhor dos Exércitos. E daí ele fala aqui, ó, somente se essas leis deixarem de estabelecer a ordem do universo e desaparecerem da minha presença. O que ele quer dizer? Só se a luz do sol se apagar, o brilho das estrelas se apagar, a lua parar de brilhar, as ondas do mar pararem de se agitar. Só assim, se isso acontecer, é que deixaria os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante da minha pessoa, hoje e sempre. Ou seja, impossível. O amor de Deus, ele não pode ser quebrado, ele não pode ser negado, ele não pode ser rompido, ele não pode ser extinguido. O amor de Deus, ele é infinito, ele é eterno. Ali, como fala no início, com amor eterno te amei, com amor leal te atraí para mim mesmo. O amor dele é eterno por nós. Essas promessas que Deus fala nesse capítulo 31 me levaram lá para o livro de Apocalipse. Porque esse capítulo 31 já é uma promessa, né? É Deus falando sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre quando não teremos mais guerras, não teremos mais angústias, não teremos mais sofrimento. A promessa de vida eterna. Então, eu busquei uma das passagens de Apocalipse que
nos desse uma pequena amostra, um pequeno vislumbre de como será quando nós formos arrebatados, como será quando nós estivermos na glória com Deus, quando Jesus vir e resgatar a sua noiva, né? E eu busquei em Apocalipse 19, eu vou ler só até um trecho, eu não vou ler ele todo, mas só para vocês, assim, sentirem, né, a glória de Deus. Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão reunida exclamou: Aleluia! A fumaça que dela parte sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono, e exclamavam: Amém, Aleluia! E do trono partiu uma voz que conclamava: Louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que os temeis, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradava: Aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada para vestir-se. Foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurado os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus, que sejamos bem-aventurados e que sejamos chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro, que nós estejamos prontos, que nós estejamos com as nossas vestes limpas, que nós estejamos diante de Deus, o louvando, dando adoração em verdade, que estejamos prontos para a vinda do Senhor Jesus, que não estejamos dormindo ou com as nossas lamparinas apagadas, sem óleo, mas que estejamos atentos, porque a vinda de Jesus, ela é breve. É isso que Deus ministrou no meu coração. Espero que tenha falado aos corações de vocês também. E, como eu disse, essa palavra é maravilhosa, ela poderia ser elaborada por horas e horas e horas e horas, ela é maravilhosa. E é isso. Amém. Amém. Glória a Deus por sua vida. Vamos encerrar então, Senhor. Obrigada por essa oportunidade de alimentar o nosso espírito. Obrigada pela vida da tua filha amada, Bruna. Senhor, queremos continuar alimentando, digerindo tudo que foi dito aqui. Te damos graças e encerramos. Amém. Deus abençoe.